Bom dia, estamos de volta para a nossa leitura e comentário de Humano Demasiado Humano. E hoje, nunca gravo aqui, né? Hoje é sexta-feira, sextou com Nietzsche. Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto de 2026. São 9h53. Olha aí, 9, não sei se dá para ver. A gente novinho aí, ó. Eu e a mãe Livros, novinhos. 9h53, meu povo. Vamos lá? Vou fazer aqui a leitura, né? Fazer a leitura do aforismo e depois o comentário. Então, capítulo 1, aforismo 17, título: Explicações Metafísicas. E aqui, novamente, Nietzsche é muito mais psicólogo do que filósofo. Olha só, vamos lá. O homem jovem aprecia explicações metafísicas, porque elas lhe revelam em coisas que ele achava desagradáveis ou desprezíveis, algo bastante significativo. E, se estiver descontente consigo mesmo, esse sentimento se aliviará quando ele reconhecer o mais entranhado enigma ou miséria do mundo, naquilo que tanto reprova em si. Sentir-se mais irresponsável e, ao mesmo tempo, achar as coisas mais interessantes. Isso constitui, para ele, o duplo benefício que deve à metafísica. É certo que depois se torna desconfiado em relação a toda espécie de explicação metafísica. Então compreende, talvez, que os mesmos efeitos podem ser obtidos por outro caminho, igualmente bem e de modo mais científico, que as explicações físicas e históricas produzem, ao menos, no mesmo grau, aquele sentimento de irresponsabilidade e talvez inflamem ainda mais o interesse pela vida e seus problemas. Feita a leitura aí do aforismo, ok? Vamos partir agora para o comentário, né? Vamos compartilhar nossa artezinha. Aqui, né? Então, está aí a nossa arte. Nosso livro, né? Humano Demasiado Humano. Explicações Metafísicas, capítulo 1, aforismo 17. Vamos para o primeiro quadro. Deixa eu testar essa aqui rapidinho. Deixa eu ver se esse aqui é melhor. Ah, essa aqui é melhor, né? Mas é muito grossa. Deixa eu apagar aqui. Vamos para a mais fininha mesmo. Vou mudar a cor aqui um pouquinho. Mudar um pouquinho a cor para variar. Vou deixar essa cor aqui. Ou vamos para essa daqui. Vamos ver como é que fica. Não, essa aqui vai ficar muito próxima ali. Vamos deixar essa daqui então. Tá bom. Bem, vamos lá, pessoal. Nesse primeiro quadro, temos aqui ó, o consolo, né, o consolo da metafísica na juventude. Eu botei juventude aqui, mas eu acho que caberia melhor, como ele usa, o homem jovem, que dá a ideia de uma juventude mais longa, sabe? Ou até mesmo uma mentalidade jovem que permanece mesmo ao longo da vida. Eu acho que ficaria mais, mais adaptado, né?
mas adaptado para os nossos dias. Mas tudo bem. Então, escreve Nietzsche. O homem jovem aprecia explicações metafísicas. Por quê? Porque elas lhe revelam, em coisas que ele achava desagradáveis ou desprezíveis, algo bastante significativo. E se estiver descontente consigo mesmo, este sentimento se aliviará quando lhe reconhecer o mais entranhado enigma ou miséria do mundo, aquilo que tanto reprova em si, né? Ali atrás é a Lili, ela entra e sai o tempo todo. A cama dela fica aqui, a cama que o tio Telly deu para ela, fica aqui, ela vai e volta toda hora, não para. É uma cachorra incomodada, meio que filosófica, sabe? Ela fica incomodada. E quando chega em algumas partes aqui de Nietzsche, ela fica meio enfurecida, não concorda muito, então ela prefere não entrar em discussão com quem a alimenta e sai, ignora, me supera, né? Uma Nietzscheana de fato, né? Muito bem, vamos aqui comentar aqui um pouquinho, né? Então, o jovem costuma conviver com crises de identidade. Sim, né? Inseguranças, eu também já fui jovem, tá? E defeitos que o incomodam profundamente. A metafísica, olha aí, a metafísica funciona como um bálsamo psicológico perfeito. Ela pega essas dores banais e mesquinhas e as transforma em tragédias universais. A angústia individual deixa de ser uma falha de temperamento ou um desajuste passageiro para se tornar a dor do mundo, ou o reflexo do enigma da existência. Isso acontece aqui, ó. Isso enobrece, enobrece artificialmente o sofrimento. Ou seja, no primeiro momento, você, o jovem, né, ele identifica alguns sentimentos que, numa primeira aparência, são sentimentos rasos, toscos, desprezíveis, menores. Mas, quando ele tem contato com uma explicação metafísica sobre esse sentimento, dando um significado maior aos seus sentimentos, a tendência é o quê? É ele se inclinar a essas explicações, né? Então, tudo aquilo que ele está sentindo, que está sendo incômodo na vida dele, por mais que ele perceba que sejam coisas pequenas, mas quando essas coisas pequenas têm contato com uma narrativa, uma explicação metafísica, elevando, enobrecendo esse sentimento, ele vira uma presa das explicações metafísicas e começa ele mesmo a começar a dar justificativas, ou seja, ele chega até a se enamorar desses sentimentos, a querer perpetuar esses sentimentos, entendeu? Existe uma explicação nobre para o que eu estou sentindo, não é uma coisa pequena, entendeu? Aí eu pergunto, quais são as consequências disso para a vida dele e para a vida daquelas pessoas mais próximas, né? Mas aqui Nietzsche está falando que essa mente jovem, sem muito, sem ainda senso crítico, falta de critérios para avaliar as explicações e uma inclinação muito grande a explicações que enobrecem o seu sentimento, é muito fácil a adesão, né? É por isso que eu falei ali no início que eu não vejo isso só na juventude. Talvez nos dias de Nietzsche era uma coisa que estava realmente mais voltada a, a
Há uma faixa etária ali específica. Não é que em nossos dias seja diferente, mas eu percebo esse sentimento também em pessoas mais velhas. Essa mentalidade bem semelhante à mentalidade do jovem acerca das explicações metafísicas que satisfaçam aquilo que a perturba, até mesmo em sentimentos menores, que ela mesma sabe que são sentimentos menores, possivelmente passageiros, mas que a explicação metafísica, ao enobrecer esse sentimento, automaticamente coloca ela numa situação mais confortável. Por isso que vai gerar o que diz aqui no próximo quadro, que eu vou falar para vocês. Que é aqui, ó. Aí vem o duplo benefício. O duplo benefício, que é interesse e, principalmente, irresponsabilidade. É o que Nietzsche identifica. Nesse, tipo, aqui é tipo um sentimento de alívio. Pô, tinha uma coisa que estava te incomodando, né? Aquilo que está te incomodando. Quando você encontra, vamos dizer, um paliativo, como a explicação metafísica, vem o quê? O alívio. E o alívio gera o quê? Irresponsabilidade. Por quê? Vamos ver. Ó. Nietzsche escreve, ó, sentir-se mais irresponsável e, ao mesmo tempo, achar as coisas mais interessantes, não é? Ó, ficou mais interessante agora o que eu estou sentindo. Eu achava que era coisa boba, idiota, mas agora ficou interessante. Com essa explicação metafísica, ficou interessante, hein? Isso constitui, para ele, né, para o jovem, o duplo benefício que deve à metafísica. Então, a metafísica oferece a ele, no mínimo, dois benefícios. A sua vida fica mais interessante, os seus sentimentos se tornam nobres, e isso gera uma irresponsabilidade. Por quê? Porque aquilo que te incomodava e você pensava que deveria superar, eu não preciso superar. Muito pelo contrário. Eu tenho que cultivar isso. Porque esse sentimento é nobre. Isso aqui faz parte de todo um contexto universal. Isso faz parte da vida, entendeu? Então, enobrece, dá um significado maior àquela vida, entendeu? Então, Nietzsche sintetiza a atração das grandes teorias abstratas em dois ganhos, em dois ganhos imediatos. Então, ela se torna mais interessante. Então, o mundo ganha ares de mistério profundo, drama cósmico e solenidade épica. E aqui, em Nietzsche, a, a ilustração, a melhor ilustração sempre será o cristianismo. A religião, de forma geral, mas, em particular, muito em particular, o cristianismo. Por isso que eu coloquei ali, nessa juventude, pessoas mais velhas. Então, na própria velhice, e eu estou chegando cada vez mais próximo dela, a própria velhice vai buscando respostas aos os incômodos que a velhice produz. E as pessoas vão envelhecendo e buscando respostas. E a maioria para em respostas metafísicas, porque elas dão um conforto maior e oferecem à velhice que ela se torne mais interessante. E não somente isso, retira do idoso, né, da pessoa que está envelhecendo, a responsabilidade. Aí, nesse caso, é um pouco diferente da juventude, porque na velhice é a responsabilidade de aceitar as coisas como elas são. Então, ele pode se abdicar dessa responsabilidade e ser irresponsável, usando aqui a figura de Nietzsche, irresponsável na aceitação da sua condição. E dizer, não, existe uma explicação que me
que coloca a minha condição idosa numa situação nobre. Existe um outro significado em envelhecer muito maior do que essa mera explicação da finitude. Então, esse mesmo, não sei se mais à frente, não me lembro, se Nietzsche também falará sobre a questão da velhice, né? Aqui nesse livro. Ele fala em outros, né? Não sei se ele fala nesse aqui. Pois bem, aí também o outro ganho é mais irresponsável. Se o sofrimento ou as fraquezas do indivíduo decorrem de uma condição trágica do universo, deu ruim aqui. Então, condição trágica do universo ou do destino da alma, aqui, ó. Tudo isso são explicações metafísicas, né? Ele fica isento de ter que trabalhar concretamente em si mesmo, mudar seus hábitos ou assumir a responsabilidade direta por suas limitações, que eu estava falando. Então, numa palavra, eu colocaria o seguinte: o jovem, a pessoa jovem, ela se sente aliviada. Ela não, ela não se livra dos sentimentos, mas como os sentimentos ganham novos significados e significados novos, ela começa a olhar para esses sentimentos com um novo olhar. E novamente aqui se encaixa o título do livro, porque tudo é humano, demasiado humano. Então, uma percepção, uma percepção negativa sobre um sentimento te dá incômodo. Uma percepção positiva, otimista sobre esse mesmo sentimento te dá alívio. Ou seja, o sentimento permanece. Você não se livrou do sentimento. O que mudou foi a sua percepção sobre o sentimento. E a percepção é tudo. Por isso que humano é demasiado humano. Se eu, se eu pegar a minha tragédia e transformá-la numa, numa tragédia universal, que tem um contexto universal, que está ligado com o trágico da vida, que existe um propósito muito maior nessa tragédia, a minha percepção muda. E ela mudando, o que era desconforto, incômodo, se torna alívio, prazer, idealismo, utopia, ideologia. Então você vê quantas pessoas fazem voto de pobreza, né, os religiosos, voto de castidade. Por quê? A percepção da vida muda. E a percepção é tudo. Aqui a gente pode usar outros termos, né? Eu sou leigo em psicologia, então estou usando aqui o, palavras que eu acho que estão apropriadas para o que eu quero dizer. Mas quando a visão do ser humano muda para um otimismo, para uma perspectiva de significado maior, a coisa se resolve. O sentimento permanece, mas ele para de incomodar e passa a ser um alívio, um sentido. Ele vira um sentido de vida, entendeu? Então, a maioria das pessoas busca o quê? Se livrar dos problemas. Mas se você tiver um olhar diferenciado para os problemas, pode ser que algumas pessoas passam, passem a cultivar esses problemas porque eles são, na verdade, um impulso para algo maior. Então, tudo essa percepção, ok? Vamos para o terceiro quadro. Vamos ver se piora ou melhora, né? Então, aqui, ó. O amadurecimento e a alternativa científica, que é bem legal. Isso aqui é bem legal em Nietzsche. A alternativa científica. Vamos lá. Ó, é certo que depois se torna desconfiado, né? Então, esse jovem, depois de um tempo, ele começa a ficar desconfiado em relação a toda espécie de explicação metafísica. Pô, não sei. Estou começando a ficar desconfiado dessas explicações, né? Então, compreende, talvez,
que os mesmos efeitos podem ser obtidos por outro caminho, igualmente bem e de modo mais científico. Ou seja, esse jovem, vamos dizer que ele também tem contato com uma explicação mais científica. Ele fala, poxa, isso aqui também é interessante. E ele começa a ficar desconfiado da explicação metafísica que ele tinha. E aí ele vai começar o quê? Que é normal do ser humano, avaliar qual dessas tem mais valor, entendeu? Tudo isso é quase que involuntário, tá? É quase que involuntário. É tipo você tem o, vou falar aqui, ó, que eu gosto muito de videogame. Você tem o PS4. Pô, cara, que jogo maneiro esse, porra. Esse console é muito show. Bah, 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 bah. Aí um dia você passa por uma loja e vê o PS5. Assim, eita, pô, tem o PS5, é? Deixa eu ver a diferença. Aí você começa a provar. Ou seja, existem outras coisas do mundo que oferecem explicações melhores. E, e promovem, a Nietzsche fala assim, ó, e essa outra explicação, que também, ela também gera a mesma coisa que a outra estava gerando, que é o quê? O mundo se torna mais interessante e o sujeito ele pode se tornar mais irresponsável ao tratar daqueles problemas de uma forma sem se preocupar muito que aquilo é o mal, né? Mas que aquilo pode ser explicado e tolerado como uma necessidade para existir. Ou seja, existe uma outra explicação que pode ser melhor e que produz os mesmos benefícios que a outra. Poxa, então qual é melhor? O que é melhor, o PS4 ou o PS5? Entendeu? E em breve vai vir o PS6. Aí quem está com o PS5, poxa, eu acho que a explicação PS6 é melhor. Gostou aí da ilustração do videogame? Quem é gamer me entende, né? E mesmo assim, ó, você, eu não vou falar de futebol não, porque vai dar polêmica. Então aqui, ó, que as explicações físicas e históricas, né, a ciência, produzem, ao menos, no mesmo grau, aquele sentimento que eu estou falando, ó, de irresponsabilidade e talvez inflamem ainda mais o interesse pela vida e seus problemas. Então Nietzsche ele entende que a explicação mais científica, ela, ela oferece os mesmos benefícios que a metafísica, só que tem o seguinte: na questão do interesse, ele entende que a explicação mais científica é superior. Olha lá, mas mais o interesse pela vida e seus problemas. Porque olha só, a metafísica, ela vai até um ponto. As explicações científicas, elas continuam avançando. Elas por serem mais empíricas, ou melhor, por serem empíricas, você tem na minha visão agora, né? Minha opinião, você tem uma resposta que você pode provar que é verdade. Ou melhor, provar não, você pode experimentar que é verdade. Tá? Você pode experimentar que é verdade. As explicações metafísicas, elas fazem bem, mas você não tem como experimentar se elas são verdadeiras ou não. Nos satisfazem, nos aliviam, mas ela não passa disso. Quando você tem contato com uma explicação mais científica, elas também te satisfazem, te aliviam, e você pode comprovar que aquilo é, de fato, como se está dizendo. E outra coisa, a explicação científica, ela continua no avanço, sempre na tentativa de melhorar. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Nietzsche, ele ironiza, ou melhor, ele apresenta um paradoxo bem interessante sobre o cristianismo. Ele fala assim, ele não usa essa passagem, mas eu vou usar
porque ela é mais popular. Tem uma passagem nos evangelhos, no Evangelho de João, que é muito famosa, que Jesus vira para os seus discípulos e fala, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é essa passagem que Nietzsche utiliza, mas ela serve muito bem para o que Nietzsche fala. Olha só. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, na própria Escritura, no próprio Novo Testamento, existe o que ali? Existe a indicação pela busca da verdade. Ok. Então, digamos o seguinte, que o homem religioso, ele lê essa frase, tá? Ele lê essa frase, ele lê essa passagem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu preciso conhecer a verdade para me tornar livre. Ok. Então, eu tenho que ir em busca da verdade o tempo todo. Aí a gente vai falar assim, ó, que é justamente essa busca pela verdade que já está lá no escrito religioso que fez com que a gente abandonasse a religião. Ou melhor, que fez com que a gente abandonasse ou se afastasse das explicações metafísicas. Isso é um grande paradoxo, porque aquilo, aquela mensagem que se entendia a resposta para tudo, na verdade, ela vai ser superada pela sua própria sugestão de busca pela verdade. Então, quando você buscar a verdade, você vai se libertar das explicações metafísicas e, ironicamente e paradoxalmente, essa palavra está numa mensagem metafísica, entendeu? Ela tem um cunho metafísico, ela tem uma proposta metafísica, mas quando ela faz a sugestão de buscar a verdade, ela mesma é tipo assim, ela injeta, vamos dizer, um vírus na mensagem metafísica que ele faz com que você supere as explicações metafísicas em busca de outras explicações superiores. Então, esse é um paradoxo que ele levanta, que, paradoxalmente, está na própria mensagem metafísica. Fecha parênteses, tá? Então, com o tempo e o ganho de sobriedade, o jovem vai ficando mais velho, né? Então, o indivíduo percebe o truque da metafísica. Ele descobre que o método científico, ou seja, a história, né, a fisiologia, a psicologia, né, atinge o mesmo resultado de forma honesta, de forma honesta, tá? Porque eu posso chegar para você e falar, olha só, eu posso falar assim, ó, olha só, se você me obedecer, eu vou te dar R$ 100.000 daqui a 20 anos. Mas não assina um contrato, você tem que confiar na minha palavra. Você vai acreditar? Você vai fazer tudo o que eu pedi para você fazer em troca de R$ 100.000 fictícios, fantasiosos? Então vamos ser honestos. Vamos fazer um contrato. Vamos fazer uma coisa palpável em que eu possa recorrer para você cumprir o seu prometido, entendeu? Então, o método científico é como um contrato. Existe um método. Ele é honesto. Ele não vai inventar uma história só para ter uma explicação. Sacou? A metafísica, ela vai atrás de respostas. Se elas, se elas correspondem com a verdade ou não, não importa. Eu vou lhe dar uma resposta que vem da minha criatividade, da minha imaginação, e na maioria das vezes, né, ela enobrece a pessoa que busca a resposta e pronto. E o ser humano é tipo o golpe, né? Eu estava até comentando com a Bruna ontem. É tipo os golpes de internet que a gente está sempre aí refém, né? Então o sujeito te promete mundos e fundos, você fica cego e cai no golpe. E depois de cair no golpe, você faz, como é que eu fui trouxa? Como é que eu fui? Então, a mesma coisa. A explicação metafísica, ela te atende, te dá um alívio. Mas depois você percebe que caiu num golpe.
Porque tudo aquilo ali não tem como comprovar. Você simplesmente aceitou passivamente. Mas aceitou passivamente porque aquilo te satisfazia. Então você ficou meio que cego. Mas agora, na modernidade, surge a ciência moderna. Sempre teve ciência, né? Mas ciência moderna. O método científico. Então, vai surgir ali com Descartes, né? Com essa turma aí, Francis Bacon. Então, o método científico, iluminismo, né? Não tem mais como negar. Só que o método científico, a ciência de forma geral, ela, ela não vai te oferecer uma resposta inventada só para te satisfazer. E também não vai buscar uma resposta que te satisfaça. Ela vai experimentando o mundo, entendeu? Vai ali pesquisando pelo seu método e encontrando resposta. Se vai te satisfazer ou não, o problema é seu. Se vai te agradar ou não, o problema é seu. É claro que a ciência também acaba sendo refém da cultura, da política, de interesses gerais, né? Mas estou falando, a pessoa que busca a resposta pela ciência, ela tem respostas mais honestas, entendeu? Não vai ter ninguém ali tentando te dar um golpe. Não, olha só, cara, a gente morreu, acabou. Não, como assim? Isso não tem sentido. Isso é problema seu. Isso é um problema particularmente seu. Que depois da morte tem que ter mais vida, isso é problema seu. Então, eu não vou te enganar. Se você quiser acreditar nisso, o problema é seu. Entendeu? Se você quiser ainda ficar pagando por isso, para a manutenção dessa crença, isso é problema seu. E de boa. A gente vive a vida de boa. Mas o que eu tenho é isso. Então, Nietzsche acreditava que o método científico, as explicações científicas, eram superiores, justamente nessa questão de que você vai ter mais certeza, porque você está ali podendo comprovar o que aqueles cientistas, de forma geral, estão descobrindo. Né? Muito bem. Então, mostra que nossas fraquezas decorrem de heranças biológicas. Isso aqui é a explicação científica. E condicionamentos históricos. Então, trazendo o alívio da culpa e da autorrecriminação neurótica. Então, a ciência, o seu método, também oferece esse alívio que a metafísica oferece. Por quê? Quando você começa a entender os seus sentimentos, as suas emoções, o seu porquê, né? Por que que eu sou assim? Você entende que isso decorre de heranças biológicas e condicionamentos históricos. Então, é biologia e história, é fisiologia, é psicologia, tudo humano é demasiado humano. Quando você tem contato com essa explicação, ela oferece os mesmos benefícios e com honestidade e mais palpável. Pô, isso aqui eu tenho como comprovar, é verdade. Então você começa a fazer uma análise mais profunda e a partir de elementos que estão à sua mão. Você mesmo pode manipulá-los. Você pode experimentar. É como no laboratório, você ali experimentando os elementos. Então, aqui eu estou tocando, é verdade. Então, pela história, eu entendo por que que eu penso assim, né? Pela própria biologia, minha psicologia, eu entendo por que eu chego a essas inclinações. E isso também é vibrante, é interessante, porque você começa a se entender melhor, de uma forma mais aprimorada, mais próxima da realidade, e não cheia de fantasias. Né? Então, torna o mundo infinitamente mais fascinante, pois investigar os processos reais do corpo, da mente e da cultura desperta um entusiasmo muito mais vibrante e duradouro do que fantasiar sobre abstrações invisíveis. A metafísica tem um limite, tem um limite. E a metafísica, ela tende para o dogma. Novamente, a ilustração, né, em Nietzsche, é sempre o cristianismo.
Então, as explicações metafísicas que são cansativamente usadas pela religião, elas acabam gerando dogmas, verdades absolutas. Então, ela não avança. E você fica vivendo no século XXI com, com dogmas da Idade Média. Aí, a ciência vem e começa a desconstruir esses dogmas. Aí eu lembro lá, de novo, do Evangelho de João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, no próprio Evangelho já estava a saída. Então, quando você conhece a verdade, você se liberta do dogma. Você se liberta das verdades absolutas das religiões. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa mensagem é totalmente espiritualista, metafísica, mas ela acaba servindo paradoxalmente contra ela mesma. É isso que Nietzsche identifica, ironicamente, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o último quadro desse aforismo, ok? E como conclusão, o que a gente pode chegar aqui? Ó, o fascínio da juventude pela metafísica reside no conforto de transformar frustrações pessoais em mistérios cósmicos, ganhando solenidade e fuga da responsabilidade. A maturidade intelectual substitui esse consolo ilusório pelo rigor da história e da ciência, que explicam a natureza humana sem culpa moral e reacendem o interesse autêntico pela realidade concreta. Não concordo muito com isso quando se coloca somente o fascínio da juventude. Esse fascínio não está só na juventude, mas não está mesmo. Esse, eu até acredito, quem é da psicologia aí, neurologia aí, nos ajuda aí. Mas eu até acredito que existe uma mente. Eu já li alguns artigos que falam sobre isso aí, né? Não sei se são as últimas descobertas, mas existe uma mente que é mais cativa a explicações metafísicas. E tem outras mentes que são mais céticas, né? E ainda outras mentes que têm ali um senso crítico, que avalia as explicações de uma forma mais racional, vamos dizer assim, né? Não movida por paixões. Então, não acredito que esse fascínio só esteja na juventude. Pô, basta você entrar numa igreja que tá cheio de gente idosa, né? Muita gente idosa. Mas também entendo que a juventude também tem uma tendência muito à religião. Você vê hoje muitos jovens religiosos, porque é um fascínio, é um primeiro fascínio, né? Mas a gente acreditava que ao longo do crescimento, ficando mais madura a pessoa, ela começaria a suspeitar dessas explicações. Mas não é bem assim, né? Então, não concordo plenamente aqui com essa avaliação de Nietzsche, mas talvez seja algo mais voltado ali, mais contextual aos seus dias. Mas eu uso esse aforismo para separar as duas explicações. Ou seja, o mundo tem muitas explicações e você tem total capacidade de encontrar as melhores explicações. Ou você pode aceitar a fantasia e viver pela fantasia, ou aceitar a própria ciência, que também não deixa de ser uma fantasia. Olha só, Nietzsche não está falando que a ciência tem a resposta verdadeira. Ela tem uma resposta melhor. Não é a verdade, é melhor. Porque tudo que Nietzsche está fazendo é criar um, é criar uma, é criar uma perspectiva de vida que a gente supere o absurdo da existência. Que viver é um absurdo. Você vai morrer, pô. E vai sumir, desaparecer, acabou. Isso é um absurdo. Então, nós precisamos criar um sentido
que justifique a nossa existência, mas sem nos levar a explicações mirabolantes, metafísicas, cheias de fantasia, mentirosa, entendeu? E que você aceite a sua condição mais passivamente, mas você deve se colocar como protagonista no mundo, já que você vai morrer em breve, então que seja vivendo da melhor maneira possível como protagonista. Então, como a Scarlett Marton fala, eu vi uma vez ela dando uma entrevista, ela falou assim: Nietzsche não é ateu, ele só constata uma realidade, que Deus está morto. Ele acreditava em Deus, e ele acredita em Deus, só que ele morreu. E por que que Deus morreu? Porque ele precisa morrer, entendeu? Deus precisa morrer para que o homem nasça. Enquanto Deus estiver vivo, o homem não vai existir. Então são mais de 2.000 anos de vida desse Deus, e o homem só vive passivamente, esperando o que tem que ser, o que tem que ser feito. Deus, o que que eu tenho que fazer? Faça isso agora. Então, quando ele morre, acabou. Acabou. Deus morreu. Que Deus o tenha. Entendeu? Então, não necessariamente Nietzsche era um ateu. Assim, Deus não existe, não é isso que ele está falando. Nós precisamos matar esse Deus para nós vivermos. Depois da nossa morte, o que vai acontecer, caso esse Deus exista, isso é problema dele. Entendeu? Mas no mundo que nós vivemos, nós não podemos viver achando que existe um Deus determinando tudo que nós temos que fazer. Sabe por quê? Porque não é assim. Não é assim de fato. Tudo que as religiões criaram sobre Deus, explicando como seria o modo de vida correto, falharam, pô. Não existe isso. E você vai continuar vivendo essa mentira? Então é melhor matar Deus. Ou, como fez lá o Eclesiastes, que eu sempre falo, o Kohelet, o que que ele fez? Ignorou Deus. Olha, Deus é soberano. Ele, ele é soberano a tudo. Inalcançável. Não tem como alcançar Deus. E nós somos homens, humanos. E vivemos na Terra. O único lugar que os homens podem viver é na Terra. Não tem outro lugar para viver, só tem aqui. Então, na linguagem do Eclesiastes, ele fala: debaixo do sol não há novidade. Mas não quer dizer, por causa disso, que eu vou me matar, que eu vou enlouquecer, que eu vou viver desesperado. Não. Eu vou viver da maneira que se vive debaixo do sol. Como é que se vive? Comendo bem, festejando, namorando, viajando, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, fazendo amigos, perdendo amigos. Eu vou viver dessa forma. O Eclesiastes antecipou tudo isso muito antes de Nietzsche. Eu estou falando de um escrito de 200 anos antes de Cristo, na época do helenismo, entendeu? Então, Nietzsche faz algo semelhante. Ele não ignora Deus. Ele reconhece que Deus está morto. E quem matou Deus? O nosso tempo. Não precisamos mais dele. Então, que ele morra. Não precisamos mais dele. Porque hoje nós temos outras explicações melhores. Agora, se existe Deus, não é desse Deus que nós estamos falando. Nós estamos falando de um Deus que foi criado pela mentalidade humana, pela necessidade humana, pela imaginação humana de tempos arcaicos, entendeu? De tempos sem ciência. Então, se Deus existe de fato, eu não estou falando sobre ele. Não foi esse que morreu. O que morreu foi esse que nós inventamos. Esse está morto. Chega a feder. Entendeu? Então, não pense que Nietzsche é um ateu, um militante ateu. Ele só está falando sobre a cultura. A crítica de Nietzsche é a cultura. Tudo que ela produz como enganação. Ah, sério? Para com isso. Então, o cristianismo é produto da cultura. O judaísmo, o islamismo, o budismo, o candomblé, a umbanda.
os evangelhos, tudo isso é produto da cultura. E suas explicações não servem mais. Para Nietzsche, não servem mais. Estão ultrapassadas. Não atendem mais à vida humana. Porque agora nós temos a ciência. E ciência para Nietzsche é o quê? É biologia, fisiologia, psicologia, história. Filosofia para Nietzsche também não serve. A filosofia não serve. A filosofia é tão enganadora quanto a religião. Porque são 2000 anos de metafísica filosófica. O cristianismo é produto da filosofia. Não vem do alto, não vem de Deus. O cristianismo é um produto de Platão. Então, a metafísica filosófica também é engano. Então, a filosofia também não é a saída. A saída é a ciência. Por que a ciência? Porque a ciência se preocupa. É tipo assim, a ciência é o que faziam os pré-socráticos. Por isso que Nietzsche vê Sócrates como uma decadência. Porque os pré-socráticos, eles estavam envolvidos com a terra. A água, o fogo, o ar, as mudanças, né, que o mundo mostra que ocorrem. E o outro dizia que não havia nenhuma mudança, tudo era o que é, o que não é, não é, né? Tem essas questões com os pré-socráticos, mas todos eles estavam voltados para o mundo, para a terra, para a physis. Sócrates e Platão se afastaram dessa perspectiva e se voltaram para a metafísica. Criaram um mundo que não existe, cheio de fantasia. E são mais de 2000 anos dominados por essa fantasia. Então a filosofia também entra nesse balaio. Não presta, está ultrapassada. Ela também tem que se superar, ela também tem que mudar. Então, para Nietzsche é a ciência. Por isso que eu falo, Nietzsche seria psicólogo hoje, um, um historiador, um cientista historiador. Seria isso. Um cara que busca respostas no próprio mundo, entendeu? A referência sou eu, meu corpo, o mundo físico, tá bom? Me alonguei aqui na conclusão, mas tudo bem, né? Então aí vai ser a questão que eu vou botar nos comentários. E é isso, meu povo, tá bom? O titio volta no próximo aforismo, tá? Valeu aí e até a próxima. Inter.